Pensa só, uma ideia revolucionária, um produto de excelência, mas falta o capital. Como é que se transforma essa visão em realidade sem perder a alma do negócio no meio do caminho? Essa é a dúvida que tira o sono de quem já sonhou em empreender. É um verdadeiro dilema de milhões em que a escolha errada pode, olha, significar o fim do sonho antes mesmo de ele começar de verdade. E se a resposta para essa angústia do século XXI estivesse escondida num método de mais de 2000 anos atrás, proposto por um dos maiores pensadores da história? Pois é, vamos mergulhar nisso. A ferramenta aqui é a maiútica. Sabe, é uma técnica que veio de Sócrates e foi aperfeiçoada por Platão. A arte dela não é dar respostas prontas, mas sim fazer as perguntas certas, aquelas que forçam a gente a encontrar as nossas próprias verdades. E é exatamente esse o exercício proposto. E é aqui que começa a nossa análise, um dilema de milhões, o ponto exato onde o prático e o filosófico se encontram. A fonte nos leva para dentro de um sonho. De um lado está um empreendedor, completamente perdido nos seus pesadelos financeiros. Do outro, um mentor noturno bem inesperado, o próprio Platão. Pronto, o palco para essa decisão está montado. E agora entra em cena o mentor inesperado, prontinho para aplicar o seu famoso método socrático. E olha só, a primeira pergunta de Platão já muda completamente o jogo. O fascinante aqui é que a questão ignora o dinheiro e vai direto na alma do negócio. A resposta para essa pergunta vai definir todo o resto. Com a essência do negócio definida como essa busca pela excelência, vamos analisar a primeira opção, a sombra do capital. Essa citação do diálogo ilustra o ponto de forma perfeita. Platão descreve o banco usando a famosa alegoria da caverna. O banco, então, é a sombra, uma projeção que só mostra o peso da dívida, sem nunca revelar a luz de uma parceria ou do entendimento real sobre o projeto. Então, o ponto crucial é este, ó. Para o banco, o negócio é pura matemática. E ponto. Não existe paixão, não existe compromisso com a ideia perfeita do produto. A dívida é só uma obrigação fria, uma sombra que persegue o negócio e que não está nem aí se a visão original vai dar certo ou não. Ok, vamos então para a segunda opção e ver como a análise se desenrola. À luz de um sócio. É aqui que Platão introduz um conceito muito poderoso, o sócio-filósofo. Não é só uma pessoa com dinheiro, mas alguém que enxerga a mesma verdade, a mesma beleza na ideia. Alguém que se torna parceiro nessa busca pela perfeição e não só pelo lucro. Mas claro, é uma faca de dois gumes, né? Um sócio que ama o ouro mais do que a ideia pode corromper tudo, sacrificando a qualidade pelo lucro rápido. Mas um sócio virtuoso, esse sim transforma o peso da dívida em uma responsabilidade compartilhada, em uma jornada em conjunto. E tudo isso nos leva ao clímax do diálogo. Aquele momento em que o empreendedor começa finalmente a enxergar a luz. A decisão final é sua. Aqui a gente tem um resumo brilhante do dilema. De um lado, a dívida, uma obrigação fria com risco de sufocar o negócio. Do outro, o sócio, uma questão de harmonia, de valores, com o risco de corromper a ideia. A escolha é entre governar sob pressão ou dividir o governo para proteger a essência. E aqui está a grande epifania do empreendedor, o resultado da maêutica. A questão nunca foi sobre o dinheiro em si, era sobre a governança, sobre encontrar a harmonia certa para proteger a alma do projeto. E Platão, através desse diálogo, nos deixa com essa pergunta final que ecoa através dos séculos. Uma pergunta que vai muito além dos negócios e toca na essência de como escolhemos viver e criar. A resposta define não só o destino de uma empresa, mas o caráter de quem está no comando. E aí, o que essa pergunta provoca em quem ouve? Qual seria a escolha nesse dilema? Vale a pena deixar reflexão nos comentários. Se esta análise trouxe uma nova perspectiva sobre gestão e filosofia, inscreva-se no canal para mais conteúdos assim e compartilhe com quem também enfrenta essas decisões.